o árbitro Felipe Fagundes de Lima foi afastado pela CBF, mas isso adianta de alguma coisa? Não adianta de nada. E melhor do que eu resumindo isso é o jornalista Simão Ledo do Coluna do Fla. Dá uma olhadinha na explanação dele. A CBF acaba de afastar o árbitro que deu os 3 pontos pro Palmeiras anulando o gol legítimo da Chapecoense. Mas e aí? Os pontos vão voltar pra Chapecoense? O jogo vai ser anulado? O Palmeiras vai perder esse favorecimento? Afastar o cara durante a Copa do Mundo resolve o quê? E o Palmeiras, cínico como sempre, manipulador. O clube mais manipulador do futebol brasileiro ainda emitiu nota oficial para questionar os argumentos, as falsas narrativas. Esse clube precisa ser parado. O Palmeiras faz mal pro futebol brasileiro. O Palmeiras tenta manipular a mídia e tem boa parte dela em seu favor e ainda tenta agir nos bastidores da CBF a todo momento. A sua presidente questiona, critica os outros, dizendo que reclamam, mas não tem um dia que ela não reclame de alguma coisa também. O Palmeiras é o câncer do futebol brasileiro atual. Isso precisa parar. Galera, ele resumiu muito bem, já já a gente fala sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o novo técnico do time sub-20 rubro-negro, Marcelo Salazar. O sub-20 que irá jogar só apenas no próximo dia 9, já com o novo comandante à beira do campo pelo Campeonato Brasileiro. Por falar em Campeonato Brasileiro de base, o sub-17 joga hoje um clássico contra o Fluminense. Já já eu falo pra vocês onde assistir essa partida. E em relação ao mercado da bola, o Leonardo Jardim explanou a vontade de ter um outro jogador para a função do Arrascaeta, e olha que já temos o Carrascal. Isso pode ser um grande indício da saída do colombiano no meio do ano. E em relação ao nosso volante Everton Araújo, o Milan está de olho nele, segundo Vene Casagrande, uma proposta provavelmente chegue na próxima janela. Temos que ficar de olho porque existe também uma possibilidade da saída do Pulgar, e aí a gente fica como em relação ao primeiro volante. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe o seu like, é importantíssimo para a continuidade do nosso trabalho, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, finalmente a espera terminou. Temos um novo técnico pro nosso sub-20. O nome dele é Marcelo Salazar. Já já eu dou mais detalhes pra vocês. Só que a gente vai falar também sobre o Campeonato Brasileiro, tanto sub-17 quanto sub-20. Primeiramente, vamos começar com a notícia do Marcelo Salazar. Novo técnico, será apresentado essa semana no Ninho do Urubu, e ele veio do Al Nassr, né? O Flamengo estava buscando ali a melhor contratação possível para comandar o time sub-20 e mirou no Marcelo Salazar, que já é um conhecido do Boto e é um treinador que estava ali no dia a dia também junto com o Jorge Jesus. O seu último ato no Al Nassr foi comandar o time sub-21, mas além disso ele também exerceu os cargos de diretor executivo, de auxiliar técnico e também de coordenador de scout. Então ele teve várias funções no Al Nassr, chega com bastante experiência, ele que é de Recife, mas é naturalizado português. Que seja muito bem-vindo e que faça o sub-20 jogar um futebol condizente com a sua grandeza, porque nos últimos anos o sub-20 sempre bateu campeão. E com o Bruno Pivetti a situação estava muito complicada. O Franklin, que é atual interino do sub-20, mas é o técnico do sub-17, ele até conseguiu fazer o Flamengo jogar melhor no sub-20, né? Na tabela de classificação estamos com 21 pontos na 9ª colocação, mas com o Bruno Pivetti a gente estava perigando de ficar bem distante dos 8 primeiros, né? E tá bem equilibrado esse Brasileirão, a verdade é essa, porque o Flamengo está em 9º com 21 pontos e o terceiro colocado tem 25 pontos, uma distância de apenas 4. Então o Flamengo voltou àquela condição de ser um grande concorrente para ficar entre os 8 primeiros e nos classificarmos para a fase de mata-mata. Então que seja muito bem-vindo o Marcelo Salazar, que segundo a diretoria do Flamengo, ele tem um modo de pensar ali bem parecido com o Leonardo Jardim, porque é isso que o Flamengo quer, colocar um técnico do sub-20 com aquele pensamento de time profissional, para quando um jogador suba do sub-20, ele não sinta tanto as variações táticas dentro de campo. E a próxima partida do Flamengo, já com o Marcelo Salazar comandando o time na beira do campo, é contra o Atlético Paranaense no próximo dia 9, e iremos jogar fora de casa, ok? E agora falando sobre o nosso sub-17, hoje às 6 horas da noite, no estádio Luso Brasileiro, com transmissão do Sport TV, Flamengo versus Fluminense, um clássico carioca, e o Flamengo acabou de estrear no Brasileirão, a verdade é essa, porque vamos para a segunda rodada. A primeira, a gente teve um revés de 2-1 para o time do Internacional jogando fora de casa, e agora é a hora da gente iniciar de verdade com o pé direito esse Brasileirão Sub-17. É isso sobre a base, passei tudo a limpo. Se vocês tiverem alguma observação, por favor, coloca ela nos comentários.
E rapaziada, falando sobre mercado da bola, o técnico Leonardo Jardim disse após a partida contra o Curitiba que está de olho num camisa 10, num jogador para exercer a função ali do Arrascaeta, mas a gente sabe que o Carrascal foi contratado também para exercer essa função. E em relação ao Everton Araújo, tem time europeu, o nome dele é Milan, que já mandou até um observador aqui no Maracanã para olhar o desempenho do nosso jogador que veio da base em 2024, né? Subiu para o time profissional e tem mandado muito bem, nem deixou a gente com muita saudade do Eric Pulgar na época da sua contusão, né? São dois jogadores com muita qualidade. Vamos começar falando sobre Everton Araújo, né? O Flamengo, caso receba uma proposta oficial do Milan, e segundo o jornalista Vene Casagrande, essa proposta provavelmente irá chegar na próxima janela, o Flamengo tem que pensar muito bem, até porque o valor da multa do Eric Pulgar ficará mais baixo, né? E a gente não pode ficar sem o Eric Pulgar e sem o Everton Araújo para correr atrás de um volante, para que ele se adapte ao Flamengo. Então, caso o Flamengo receba uma proposta irrecusável, que consiga renovar com o Eric Pulgar, para o Eric Pulgar continuar no Flamengo. Caso receba uma proposta para o Eric Pulgar e para o Everton Araújo, na minha opinião, não pode deixar os dois irem embora, porque a gente não pode correr atrás de um outro volante, tendo esses dois já adaptados ao time rubro-negro. Então, muita atenção para a diretoria do Flamengo, ou vai um ou vai outro. Se forem os dois embora, vai ficar difícil a situação, porque o Saul não exerce aquela função com tanta qualidade como os dois, né? O Jorginho também não, nem o Paquetá, então a gente ficaria meio capenga naquela posição de primeiro volante. Essa é a minha opinião, queria muito saber a de vocês. E sobre o camisa 10, o Carrascal, né? E também o Arrascaeta, por que o Leonardo Jardim quer um outro jogador para essa função? Galera, acho que tá bem na cara de todo mundo que a possibilidade maior é do Carrascal ir embora, né, até principalmente por causa do seu comportamento em relação aos vermelhos que ele toma dentro de campo e também ao seu comportamento fora de campo. Tá complicada essa situação, então, ao meu ver, por isso que o Leonardo Jardim, ele focou nessa posição, né, de camisa 10, mas a gente também precisa de um camisa 9 para exercer a função ali parecida com a do Pedro. O próprio Leonardo Jardim falou, eu não quero alguém igual ao Pedro, quero alguém parecido, mas precisamos desse alguém parecido para quando o Pedro estiver contundido ou for convocado para a seleção brasileira, a gente não ficar improvisando jogadores naquela posição. E em relação a um substituto para o Carrascal, caso ele vá embora, que venha um camisa 10 para fazer essa sombra ali para o Arrascaeta que não é tão novo assim, graças a Deus ainda desempenha um bom futebol, mas volta e meia tem algum problema ali de contusão. Então o Leonardo Jardim dando essa deixa aí de trazer um camisa 10 para mim, tá na cara que o Flamengo não irá segurar o Carrascal e vai buscar a saída do jogador, mas também o Flamengo recebendo alguma coisa, porque ele não veio de graça, custou muito dinheiro, custou quase 90 milhões de reais. É isso sobre o mercado da bola, tentei resumir da melhor maneira possível para vocês. Se vocês tiverem alguma observação, por favor, coloque ela nos comentários. Rapaziada, falando sobre arbitragens, né? Arbitragens que interferem diretamente na tabela do Campeonato Brasileiro. O que foi aquilo no jogo do Palmeiras? E que coisa maluca que eu vi. Eu tava vendo ao vivo o jogo, comemorei o gol, falei, beleza. Ah não, o VAR tá revisando. Não, show de bola, cara. Deu pra ver que o jogador, o Murilo lá do Palmeiras, foi em direção ao atacante. O atacante botou um braço de referência. O cara desabou. Foi um gol totalmente legítimo. O VAR falou, beleza, foi legítimo o gol, pode dar gol aí. O árbitro falou, não, vai todo mundo pro teu canto que foi gol. Foi isso que ele deu a entender. E daqui a pouco, por pressão do Palmeiras, então eu vou ver o lance. Então o gol tá anulado. Cara, que coisa absurda. Nunca vi algo do tipo. Foi afastado. Mas problema, irmão. Problema. O Ramon Abate-Abel fez aquele absurdo no jogo. Palmeiras e São Paulo e foi afastado também. Mudou alguma coisa na tabela? Não mudou nada, galera. Eu fiquei de boca aberta negativamente em relação a esse caso. Nunca vi o VAR dar o gol, o árbitro dar o gol e depois uma mosquinha chegou no ouvido do árbitro, deu um zunido ali ao árbitro. Então eu vou ver lá, só vou ver e anula o gol. Que coisa bizonha, que coisa absurda. E a Chapecoense ainda manda a bola na trave no último lance lá, no lance de pênalti, mas o árbitro prejudicou muito a Chapecoense, que já está na última colocação, mas prejudicou muito mais o Flamengo, porque a Chape já está virtualmente rebaixada. E o Flamengo está lutando ali ponto a ponto para ganhar o título contra o Palmeiras.
Mas o Palmeiras, né, com essa manipulação toda em relação a esse chororô, só poderia dar nisso mesmo. O Palmeiras tem muita influência na CBF e com certeza os árbitros pensam 2 vezes em darem algum lance contra o Palmeiras, mesmo esse lance sendo claramente um lance justo, como foi o gol da Chapecoense. Sua opinião é sempre muito bem-vinda e, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações!